Nesta conferência nós vamos tratar sobre a mudança da linhagem de sangue. A indenização significa eliminar o pecado original. Neste processo, o assunto principal é a linhagem de sangue. As pessoas decaídas sozinhas absolutamente não podem resolver a questão do sangue manchado. Se existir uma pessoa que faz o trabalho de remover a linhagem satânica das gerações da humanidade, esta pessoa é o Messias. A menos que os verdadeiros pais apareçam, a humanidade não pode ser uma com Deus e não pode fazer uma base recíproca com o bem. Então, como nós vimos, Deus queria que Adão e Eva estabelecessem este fundamento de 4 posições, gerando filhos que eram os filhos da linhagem de Deus, sem pecado original. Mas, devido à queda, o que ocorreu? Satanás se tornou o centro de Adão e Eva e eles geraram, centralizado em Satanás, uma linhagem de sangue de Satanás, completamente contrária à vontade de Deus. Assim na Bíblia diz em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, nessa passagem, Jesus estava dentro de um templo e ele falou para todas as pessoas que estavam ali que o pai, das pessoas era o diabo, Satanás. Por que Jesus disse que o pai das pessoas era o diabo, Satanás? Porque eles todos tinham herdado a linhagem de sangue que veio de Adão e Eva, a linhagem de sangue centralizada em Satanás. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Então, essa passagem também claramente está dizendo que nós pertencemos a esta raça da serpente, que é Satanás. O homem não pôde herdar a linhagem de Deus, mas ao invés herdou a linhagem de Satanás, devido à queda dos primeiros antepassados. Então, esta herança que nós temos não é basicamente, ou provavelmente, nossa culpa. Isto veio da herança que nós tivemos da linhagem de sangue, desde Adão e Eva até nossos dias. Por isso que na Bíblia fala que pelo pecado fui concebido e pelo pecado fui gerado. Sim, nossa descendência toda de Adão e Eva, ela foi manchada com a linhagem de sangue de Satanás. A queda começou com a lascívia, devido a uma relação de amor. Uniram-se com Satanás. Não se tornaram antepassados de bondade, mas de maldade, adquirindo dessa forma as raízes de um amor mau, de uma vida má e de uma linhagem de sangue má. Então, toda este resultado foi a herança da queda de nossos meus antepassados que se uniram com Satanás e receberam toda esta influência que foi passada de geração após geração. Deus perdeu a sua linhagem e assim ele perdeu o seu direito de propriedade. Linhagem é mais importante do que a vida e mais importante do que o amor. Vida e amor se juntam para criar a linhagem. A linhagem não pode ser estabelecida se a vida e o amor forem perdidos. Portanto, entre as 3 qualidades que definem a relação pai e filho, amor, vida e linhagem, a linhagem é o fruto. Então, normalmente, quando nós perguntamos o que é mais importante, muitos de nós podemos responder que é o amor, o que é a vida. Mas nessa explicação está muito claro, que nem o amor, nem a vida existem se não tem a linhagem. Se não existe uma continuação da vida, não é possível ter amor e nem ter vida. Por isso, a linhagem é o fruto, como está explicando aqui. Ela é mais importante. Sem a linhagem, nem a vida e nem o amor podem persistir. Você se esforça para fixar uma boa tradição,
mas ela somente prosperará através de sua linhagem. Linhagem é a ponte que permite o espírito dos pais continuar pelas gerações subsequentes. Em outras palavras, a linhagem é a primeira e a condição final necessária para os pais colherem os frutos do seu amor, os frutos de sua vida e os frutos de sua alegria. Então, a herança que pode ser transmitida de pai para filho, ela será transmitida através da linhagem. Se não existir a linhagem, essa tradição não poderá ser passada. Por isso que a linhagem é esta ponte, né, que permite que aquilo que os pais viveram, os filhos podem viver, podem herdar esta herança de seus pais. Na história, o amor iniciou-se de pais do mal. Desta forma, o curso deve ser revertido ao remontarmos a família ideal e original dos verdadeiros pais, centralizando-se em Deus. Para fazer isso, Deus escolheu determinados representantes na história, nos estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, que representassem a história e o mundo. A história deveria desenvolver-se neste curso inverso. Então, para que finalmente possa ser revertida esta situação, circunstâncias que a humanidade herdou, a linhagem de sangue, deve haver um processo, né, que vai seguir esses 3 estágios, né, de formação, crescimento e aperfeiçoamento, como nós vamos ver a seguir. Então, o resultado da queda, Adão e Eva, eles tiveram, né, Eva se envolveu com Lúcifer, que estava na posição de um servo, e por isso Adão e Eva, depois caindo, herdaram tudo aquilo contrário da vontade de Deus. Então surgiu o primeiro problema, o problema do amor. O arcanjo dominou o território do amor, porque Eva se envolveu com o falso amor de Satanás. Ela deveria viver de acordo com o ideal do amor verdadeiro de Deus, mas ela voltou-se para Satanás e praticou e realizou este amor centralizado em Satanás. Este era o falso amor. Então daí surgiu o problema do amor através da relação de Eva e o arcanjo. O que foi perdido como resultado da queda? Primeiro, o mundo ideal do amor verdadeiro. Então isto foi o primeiro resultado com a queda. Perdeu o amor verdadeiro. Problema na vida. A vida se tornou decaída. Então Satanás ele conseguiu matar espiritualmente Adão e Eva. Como resultado da queda, nós, seres humanos, caímos para o reino da morte. Deus disse a Adão e Eva que eles certamente morreriam se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o fato é que toda a humanidade caiu no reino da morte. Adão e Eva, desobedecendo ao mandamento de Deus e obedecendo e seguindo aquilo que Satanás falou, eles comeram do fruto e o resultado foi a morte espiritual. Problema na linhagem. A linhagem se tornou decaída. O que aconteceu como resultado da queda? Satanás, o diabo, se tornou o pai da humanidade, como Jesus disse em João 8,44. Adão e Eva deveriam ter atendido Deus como seu pai, mas após a queda eles começaram a atender Satanás, o diabo. Esta é a vergonhosa realidade que resultou da queda. Então este foi a tradição, o fundamento que foi perdido por Adão e Eva, quando eles se envolveram, né, no sexo ilícito, caindo e herdando esta linhagem de sangue de Satanás. A posição as 3 situações para a restauração. Então, a posição de Adão, a posição de Eva e a posição do arcanjo. Como que este processo foi restaurado através de Abraão. Então, Abraão e Sara, né, tem a história registrada em Gênesis 12, 10, 20, que Abraão se apresentou para o faraó dizendo que Sara era sua irmã.
não era sua esposa. Depois, finalmente, ele descobriu que era a sua esposa. E, novamente, esse processo se repetiu pela segunda vez com Abimeleque. Também Abraão, ficando com medo que ele fosse morto, dizendo que Sara, porque ela era muito bonita, dizendo que Sara era sua esposa, ele falou que era sua irmã. Mas Abimeleque depois então descobriu, viu que não era, e ele finalmente falou para Abraão que ele deveria ter dito que era a sua esposa, mas Abraão com medo não quis relatar, então ele falou que era sua irmã. Então a posição do faraó e a posição de Abimeleque era a posição do arcanjo, né? O arcanjo não deveria ter envolvimento com Adão e Eva, né? Da mesma forma, também o faraó e Abimeleque não deveriam se envolver com Sara. E finalmente também em Gênesis 26, 1:16, relata sobre a história de Isaac e Rebeca, que também, novamente, né, eles repetiram a mesma história, né? É uma história muito interessante, né? Pena que a gente não tem muito tempo para ler, né, o conteúdo que está explicado, né, na Bíblia. Mas a história se repetiu. Isaac e Rebeca, eles estavam novamente, né, com Abimeleque, e Abimeleque também, ele viu que os dois não deveriam se envolver com Rebeca, e finalmente o que aconteceu? Isaac e Rebeca, eles tiveram os filhos, e desses filhos, o que resultou deste fundamento de Isaac e Rebeca que restauraram essa posição diante de Abimeleque? A semente do falso amor de Satanás foi semeada dentro do ventre de Eva, dando nascimento a uma vida má. De acordo com os princípios da restauração, para que um filho divino pudesse nascer, Deus teria que purificar o ventre de uma mãe. Então, esse processo que ocorreu, né, de restauração foi realizado vitoriosamente, né, entre Abraão e Sara, com o faraó, com Abimeleque, e depois Isaac e Rebeca também. Então, o que aconteceu desta relação de Isaac e Rebeca? Isaac, ele estava na posição de Adão e Rebeca na posição de Eva. Então, este relacionamento, o que surgiu? Os dois filhos, né? Jacó e Esaú, que estavam na posição de representando Abel e Caim. Então, dentro do ventre de Rebeca houve uma luta, porque tinha que haver esse processo, né, como nós vimos antes, de restauração. Dentro do ventre, tem que purificar o ventre. Então, como o filho mais velho, Satanás, ele tomou o primogênito. Quem é o primogênito? O primogênito é Adão, o primeiro filho de Deus. Satanás tomou o primogênito. Agora, do lado de Deus, no processo da restauração, Deus tem que tomar o primogênito do lado de Satanás. O primogênito é o que Deus mais amava. E agora Satanás ama o primogênito. Então agora Deus tem que, nesse processo, tomar o filho mais velho para o seu lado, para o lado de Deus. Então houve uma luta dentro do ventre e a cooperação entre mãe e filho. Então, nós sabemos da história que Rebeca, ela ajudou, enganando seu esposo Isaac, ela ajudou Jacó para roubar a primogenitura de Esaú, né? Tem toda aquela história que explica, né, que finalmente Rebeca auxiliou Jacó, e Jacó, ele se vestiu no lugar de Esaú, e Isaac deu a bênção para ele, pensando que era Esaú, o filho mais velho. Então ele, de alguma maneira, enganou, né? Ele enganou junto com a mãe, então houve essa cooperação de mãe e filho. Na queda, o que houve? A mãe gerou um filho centralizado em Satanás. Então agora tinha que reverter, então a mãe colaborou para que esse filho pudesse ganhar, né, pelo menos simbolicamente, né, restaurar simbolicamente a primogenitura. Então isso foi a restauração, né, da primogenitura, né? Claro, nesse estágio, como nós explicamos, o processo da restauração sempre tem 3 estágios, né? Formação, crescimento e aperfeiçoamento. A semente do falso amor de Satanás foi semeada dentro do ventre de Eva, dando nascimento a uma vida má. De acordo com os princípios da restauração, para que um filho divino pudesse nascer, Deus teria que purificar o ventre de uma mãe. Então, este foi o processo que Deus fez e trabalhou para que isso pudesse ocorrer.
A mudança da linhagem tinha que acontecer no ventre de uma mãe. O fato de que o filho do lado de Satanás nasceu primeiro violou a lei do céu. Isto tinha que ser mudado no ventre da mãe. Portanto, a obra de Deus através de Caim e Abel era para fazer o irmão mais jovem restaurar o direito de primogenitura. Então, claro que quando Deus pediu para Caim e Abel fazerem a oferta, Caim ele deveria ter se submetido a Abel, o mais novo. Mas nós sabemos da história que não foi isso que ocorreu. Então, como foi a situação da restauração dentro do ventre? Aqui está narrando em Gênesis 25, 22, 26. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, e todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então, houve uma luta dentro do ventre, mas finalmente ele não conseguiu vencer. Ele foi, segurou, né? Quando um nasceu, ele nasceu segurando o pé do outro, né? Ele foi e segurou o pé, né? Jacó, de Esaú. Mas deveria ter ocorrido, né, a mudança. Mas isso vai acontecer, né, numa próxima situação de restauração. Então, nós podemos dizer que é o estágio de formação que aconteceu para que houvesse essa reversão, essa restauração do primogênito dentro do ventre. Então, Jacó, que veio da descendência de Abraão, neto de Abraão, ele teve como nós conhecemos toda a história, os 12 filhos, né, das 12 tribos de Israel. Ele teve, na verdade, 13 filhos, né, uma filha, não conta, né, a filha não conta porque tinha que ser filho homem, né, para ser considerado, né, como o líder da tribo. Né? Então, ele teve esses 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. E Jacó, ele, no seu relacionamento com Lia, nasceu Judá. Quem era Judá? Judá era esse filho de Jacó e Lia, e que depois finalmente se tornou, quando nós chamamos aquela história que nós chamamos, o povo judeu. Era da descendência da tribo de Judá. Claro que tinha todas as outras tribos também juntas. Né? Então, dessa descendência, por isso que nós temos esse nome, né, de Judá. Farei sair de Jacó descendência e de Judá, um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Claro, né, Deus tinha o plano para que o povo, os descendentes de Abraão, pudessem ir em Canaã, né, e realizar ali, iniciar, né, o reino de Deus aqui na terra. Então, por isso que está dizendo aí que os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Então, deste relacionamento de Jacó com Lia, surgiu Judá. Judá, ele se casou com Suá, que era uma cananeia, né? Filha de um cananeu. Né? E eles tiveram 3 filhos, Onã e Selá. Então, Judá, chegou o tempo, ele casou, né, o primeiro filho, com Tamar. Mas ele não queria ter filho com Tamar. E Deus matou Então, Judá foi e fez com que Tamar casasse com Onã. E Onã também, ele não quis ter filho com o esposo, né, do irmão. Então, por alguma razão, ele não quis ter filho e Deus também matou Onã. Então, daí ficou Selá, o último filho, mais novo. Mas ele ainda não tinha idade para se casar. Então, o que ocorreu? Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá,
era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Então ele também não fez isso, e Deus também matou ele. Então o que ocorreu, né? Como passou o tempo, e Judá não dava Selá, que era o filho mais novo, que já chegou o tempo, né? Ele podia já casar com Tamar. Ele não dava porque ele pensou, morreu 2 já, então ele vai ser o próximo que vai morrer também. Então ele não deu. Mas Tamar, sentindo, né, certamente inspirada por Deus, ela sentiu que ela tinha que ter uma descendência de Judá. Então aqui está narrando em Gênesis 38, 14 e 16. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, né, ela era viúva, né? E cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna. Pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Aqui parece que a expressão está dizendo ela, né? Mas ela quem é, né? Tamar não foi dada por esposa de Selá, porque ele já estava homem, né? Já podia casar, mas finalmente ela não recebeu ele como esposa. Então ela teve que tomar uma nova providência. Então se dirigiu ela no caminho, ele disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Então o que aconteceu? Ela se vestiu de prostituta, cobriu o rosto, aí parece que no desenho aí não está muito coberto não, que dá para ver o rosto, né? Mas ela cobriu o rosto e ele não sabia que era ela. E ele se relacionou com ela. E ela pediu algo de garantia. O que você vai me dar, né? Tinha que pagar, né? Pelo relacionamento. E ele não tinha, né? Então ele deu um cordão e um cajado dele para ela de garantia, porque ele prometeu que depois iria dar mais alguma coisa, um carneiro, né? Passou o tempo, ela apareceu grávida. Tamar apareceu grávida. Na lei, e tinha, o que ia fazer? Ia queimar viva. Chamaram ela, falaram para Judá, e ele falou assim: chama ela lá para queimar viva. Quando eles foram julgar ela, para executar ela, finalmente ela mostrou o DNA, a prova dela que ela tinha. Qual era a prova dela? Era o cordão e o cajado. Dizia: o pai da criança é este. Então ele se arrependeu e disse que ela era mais justa do que ele. E finalmente, claro, perdoou ela, né? Porque o filho era dele, né? Então ele perdoou ela. Então, deste relacionamento, finalmente, o que ocorreu? Né? Deste relacionamento de Judá e Tamar, nasceu 2 gêmeos. Então, como nós vemos, Deus realmente trabalha reto por linhas retas, né? Quantos milagres realmente ocorreram, quantas coisas extraordinárias, incríveis ocorreram para que isso pudesse suceder. Então, daí nasceram 2 gêmeos também. Para quê que tinha que nascer 2 gêmeos? Vamos ver a história aqui. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando a mão, né, lhe atou um fio encarnado e disse: encarnado é vermelho, né? Este saiu primeiro, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Isso realmente é coisa de filme de Hollywood, né? Porque a criança saiu, né? Eu não entendo muito como funciona, mas imagina a criança já botando para fora e entra de novo e sai o outro. Este foi mais uma milagre, né? Uma obra divina, porque tinha que estabelecer com isto a restauração dentro do ventre. Então, quando Zerá, né, nasceu, quando inverteu essa situação de Zerá e Pérez, que um ia nascer e nasceu outro, conseguiu reverter a situação da primogenitura. Finalmente, Deus conseguiu realizar isso. Então, dessa descendência, então, finalmente, veio Jesus. Então, essa é uma história muito incrível, né, que ocorreu neste processo de purificação da linhagem de sangue. Por isso, como nós lemos lá no início,
a mudança da linhagem de sangue deveria ocorrer dentro do ventre. E aqui, então, finalmente, né, em nível de perfeição, conseguiu estabelecer a condição para que o primogênito do lado de Deus pudesse nascer, revertendo essa situação da queda. Então, a fé de Tamar, ela deixou de lado a aparência e o conceito, né? Ela era uma pessoa justa, honesta, né? Mas ela se vestiu de prostituta não por prazer, mas ela sabia que ela tinha que deixar uma descendência. E como ela não tinha esposo, então ela procurou Judá. Ela arriscou a sua vida, né? Ela sabia, porque se ela engravidou, não tinha marido, ia ser morta. Deu mais valor ao amor e à linhagem. A sua atitude foi a condição para a restauração da linhagem. Estabeleceu o fundamento para o nascimento do Messias. Então, realmente, esta foi a obra divina que concluiu para que, através desta restauração, né, da primogenitura, pudesse nascer o Messias. Então, o ponto inicial da mudança da linhagem. Então, como que ocorreu, né, em toda a história, desde Adão e Eva? Então, Adão e Eva tiveram os 2 filhos que eram irmãos, Caim e Abel. Isaac e Rebeca também tiveram os 2 filhos, Esaú e Jacó, que eram gêmeos e que lutaram dentro do ventre. Né? Então, lembra aquela história que diz que o mais novo serviria ao mais velho. E da descendência desses 2, então, surgiu o povo de Israel e o povo palestino, que estão em guerra até hoje. Judá e Tamar, então, eles, né, toda essa circunstância que ocorreu, para que finalmente, né, porque Tamar não teve esposo, se relacionou com Judá, e daí, então, nasceram, né, os 2 filhos. Então, Zerá e Pérez, com a vitória, né, dentro do ventre, restaurando essa situação que ocorreu da queda, para que finalmente pudesse ocorrer essa mudança linear de sangue e o Messias pudesse nascer. Então, a posição de Adão e Eva estavam comprometidos, né? E quem que apareceu, né, que não deveria ter? O arcanjo, né? O arcanjo, ele era um servo, ele não deveria absolutamente ter nenhuma relação com Adão e Eva, mas ele invadiu e se relacionou com Eva. Então, finalmente, qual era a posição de Maria? A posição de Maria era a mesma posição de Eva. Qual era a posição de Zacarias? Ele estava na posição de Adão. E qual era a posição de José? Ele estava na posição do arcanjo. Então, Maria e José estavam comprometidos, né? Eles estavam comprometidos. Mas Maria não podia ter relação com José, porque José era o arcanjo, era como Eva se relacionar com o arcanjo. Então, ela absolutamente não poderia se relacionar com José. Então, nessa passagem bíblica, está dizendo aqui, em Mateus 1, 20 e 22, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, essa história é muito famosa, todo mundo sabe, né? Que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Então, não teve a intervenção de José. Então, do relacionamento, dessa situação de relação de restauração, né? Maria e José tiveram que estabelecer esta condição para dar nascimento para Jesus. Então, quando nós vemos qual era a posição de Isabel, era a mesma situação de Lia e Raquel diante de Jacó. Qual era a preferida que Jacó queria casar quando ele falou com o tio Labão? Era Raquel, que era mais bonita, mais nova. Mas o Labão enganou ele e casou com quem? Casou com Lia primeiro. Depois trabalhou mais 7 anos, depois casou com Raquel. Então, essa situação também era uma situação de restauração, que Isabel, ela estava na posição de Lia, e Maria estava na posição de Raquel. E José, como eu falei, mesmo que ele era comprometido, ele não podia ter relação com Maria. Então, como nós vimos do exemplo que nós vimos lá atrás, o exemplo de Abraão e Sara, eles eram irmãos os dois. E casaram, né? Era um casal, né? Mas eles eram irmãos, meio irmãos, né? Por parte de pai. Então, agora a situação também estava
mais ou menos configurada como essa situação de Abraão e Sara. Então, Maria também, ela foi lá na casa de Zacarias e aconteceu essa circunstância, né, que ela precisava ter a sua descendência. E se nós formos ver o modelo de como ocorreu com Abraão e Sara, então também vai se repetir a mesma coisa com Zacarias e Maria. E finalmente, o que mostra isso? O que pode nos ensinar isso? Que Jesus, ele deveria também repetir a mesma circunstância que aconteceu com Abraão e Sara. Abraão casou com Sara, que era sua irmã. E Jesus também poderia ter, finalmente, se a providência tivesse sido realizada, casar com a sua meia-irmã, né? Que era a irmã de João Batista. Então, finalmente, o que ocorreu? Né? Como a providência falhou, como nós sabemos, finalmente, antes de Jesus nascer, o que ocorreu? Maria teve que sair da casa de Zacarias. Então, vejam, uma pessoa que está grávida, com o conforto da casa que existia em Zacarias, teve que sair da casa. Por quê? Porque houve algum problema, né? Algum problema que não está explicado, né? E ela teve que sair da casa de Zacarias, grávida. Para onde? Que não tinha nem para onde ir. Então, por isso, houve toda aquela circunstância de Jesus ter nascido em uma manjedoura. E, finalmente, o que ocorreu depois? Jesus enfrentou a oposição de Maria, Zacarias, Isabel e, finalmente, de João Batista. Teve que abandonar o desejo de cumprir sua missão apoiado por sua família física. Jesus deixou sua casa com a intenção de estabelecer um novo fundamento espiritual, a fim de realizar a providência da salvação. Perdido seu fundamento familiar, ele saiu procurando um fundamento que substituísse essa falha. Este foi o curso de Jesus em 3 anos de vida pública. Claro, como houve aquela primeira falha, então, finalmente, depois de Jesus adulto, ele viu que não havia como ele continuar seguindo na família de José e Maria. Ele saiu com 30 anos, saiu de sua casa para realizar, então, os 3 anos de vida pública. Jesus veio para batizar com fogo e o Espírito Santo. Depois ele batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando na Bíblia nós vimos o relato, fala que Jesus, né, ele veio para batizar com fogo e com o Espírito Santo. O que seria? Com a palavra e com o Espírito Santo de Deus. Ele tinha que mudar a linhagem, ele tinha que fazer a purificação da linhagem de sangue. Mas como houve falha na providência, finalmente Jesus não pôde realizar isso. E ele, ao final, concluiu dizendo: ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando ele foi batizado por João Batista, não era para ele batizar com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é para batizar com fogo e com o Espírito Santo. Mas como houve, mais uma vez, né, como nós estudamos a falha de João Batista, finalmente Jesus não pôde realizar aquele fundamento de estabelecer uma família verdadeira. Ele deveria ter realizado a mudança da linhagem de sangue, mas não pôde realizar isso. Através da bênção dos verdadeiros pais, podemos mudar a linhagem de sangue. Então, finalmente, 2000 anos tiveram que se passar, depois de todo o trabalho que Deus realizou no meio do povo de Israel, finalmente teve que se passar mais 2000 anos para restaurar todas as falhas que ocorreram durante os 2000 anos, e finalmente Deus pôde novamente, então, enviar os verdadeiros pais que vieram e puderam estabelecer a condição para a mudança da linhagem de sangue. Toda a humanidade tem que herdar a linhagem de Deus. Agora vocês têm a herança de Satanás. Vocês devem cortar sua linhagem, sua ligação com essa linhagem. Como? Negando a si mesmos. Tem que negar todas as coisas que ligam vocês a Satanás. Neguem o indivíduo, a família, a nação, o mundo, as ideias, os conceitos, o conhecimento. Neguem tudo. A indenização significa eliminar o pecado original. Neste processo, o assunto principal é a linhagem de sangue. As pessoas decaídas, sozinhas, absolutamente não podem resolver a questão do sangue manchado. Se existir uma pessoa que faz o trabalho de remover a linhagem de sangue satânica das gerações da humanidade, esta pessoa é o Messias. A menos que os verdadeiros pais apareçam, a humanidade não pode ser uma com Deus.
e não pode fazer uma base recíproca com o bem. Deus está buscando o ponto zero original. Vocês devem negar-se a si mesmos e chegar ao ponto em que possam ser recriados. Depois da queda, tudo caminhou na direção oposta do ideal de Deus. O ponto zero é a linha que divide o mundo de Deus e o mundo de Satanás. Porém, agora, o mundo de Satanás está declinando. O mundo decaído tem que passar pelo ponto zero, a fim de que a humanidade possa ser recriada. Então, essa água, o divisor das águas do mundo de Satanás e do mundo de Deus, qual é? É a mudança da linhagem de sangue estabelecida pelos verdadeiros pais. Isto é a mudança que irá ocorrer em toda a humanidade, quando todas as pessoas forem enxertadas na linhagem de sangue original dos verdadeiros pais. Então era este o conteúdo que nós queríamos passar. Muito obrigado pela sua atenção.